pesquisa sobre como é o capitalismo hoje, para a natureza do capitalismo hoje. E o livro está grande, preciso de editora, não sei como ele lançar, não consigo, é muito difícil hoje em dia você conseguir pagar. Se quiser me ajudar, eu aceito ajuda. Viu, Félix? Bota o Pix aí no quadro. Então, são 18 anos, eu quero ver se eu consigo falar pelo menos boa parte para vocês. Inclui metafísica, uma metafísica marxista, inclui debate sobre a crise sistêmica, que eu trato também com crise de abstração, mas eu vou começar pelo método, que é o método dialético. O método dialético, a gente tem três aspectos. A dialética tem três aspectos. O método, a lógica e o modo de exposição. Eu vou focar no método, tá? O modo de exposição é basicamente assim, muito resumido, é que uma ideia deve derivar a outra. Tem um encadeamento de ideias que você vai expor no seu livro, por exemplo. Você vai expor dialeticamente, vai ser um processo de derivação, e que um assunto serve de base para o assunto seguinte. Em questão da lógica, ele meio que tenta guardar a lógica formal, mas ele diz que, basicamente, que A é igual a A e não A. Se eu só escrever aqui para ficar mais visual. A é igual a e não há. Quer dizer que, por exemplo, o nada é o nada e é o ser. O ser, a liberdade é a liberdade e a necessidade. Ou seja, os conceitos opostos da metafísica da ontologia, eles têm uma igualdade. Ou eles estão unidos ou eles estão em identidade. Isso explica, por exemplo, o movimento. O contrário do movimento é o repouso. Mas a posição dialética em relação a isso é que o movimento o repouso é uma forma de movimento. Ou seja, na verdade não existe repouso absoluto, né? A repouso é uma forma de movimento. Ou seja, o repouso e o movimento que são opostos têm uma identidade de fundo. Tá? Essa é a lógica que eu não vou focar muito. Então, como é que a gente vai debater? Eu fiz um curso de história e eu fui umas coisas que não iam de acordo com a dialética e com a outra tradição. Por exemplo, você vai fazer a pesquisa. Quais as premissas que você vai lidar? O que é que diz a dialética? Você não parte de premissas aqui. Você não escolhe as premissas da forma de partida. A premissa que você vai escolher é a realidade, os fatos, é o mundo. Essas são as premissas. Você não escolhe uma premissa do tipo o homem é o lobo do homem, o homem é bom e o sociedade. Você não escolhe premissas. A premissa é a própria realidade. Aí você vai ver, o pesquisador pergunta para você, o seu orientador pergunta assim, quais conceitos você vai usar? Você vai dizer, não use conceitos. Porque o conceito é a conclusão da pesquisa, não o seu início. Então, você partir de conceitos, você está recortando um objeto de modo arbitrário. Então, o conceito ele é um resultado da pesquisa, ele não deve ser o ponto de partida. Só que é difícil fazer ciência sem conceitos. Né? O que você pode fazer? Você faz uma crítica dos conceitos, não uma negação dos conceitos, você bota eles sob suspensão. Para ver até que ponto eles avançam, até que ponto eles são limitados. Então, o conceito tem que ser desenvolvido. Tá? Ele é um resultado da pesquisa. Porque senão você já recorta o seu, você está na psicanálise, você vai usar o conceito de pulsão de morte e é complexo já. Você tem que botar esse conceito sob suspensão, para ver se precisa ser desenvolvido. A questão, então, vem a questão da fonte dos dados. No curso de história, gente, você meio que escolhia o método que você... eu vou escolher história oral. Eu vou fazer entrevista, esse é o método que eu vou utilizar. Na verdade, e aqui eu estou dizendo, é um objeto de pesquisa que diz qual é o método que você vai utilizar. Você escolhe ou não deveria escolher de acordo com essa percepção. Você vai para a realidade de acordo com o que a realidade está pedindo de conteúdo dos dados. Não é você que escolhe o método. Percebe que eu estou toda hora girando para um objeto de pesquisa. Um objeto de pesquisa vai dizendo como eu devo proceder. Tá? Então, outra questão, a disciplina, o problema da especialização excessiva. Se o objeto é complexo, talvez não caiba uma especialização. Você ser só como historiador, só como biólogo. Você, às vezes, você é obrigado pelo objeto, normalmente, a ser interdisciplinar. Porque o objeto ele é complexo. Não dá para fazer um recorte dele. Sobre isso a gente não está aprendendo realmente. Você compreende até um certo grau, mas você não usa o objeto. Outra questão, eu estou sendo bem rápido, porque realmente não tem tempo. Se der 5 minutos, eu faço por a questão do perfil do cientista. De acordo com o método dialético, dependendo do perfil do cientista, ele tem mais ou menos dificuldade de acessar o objeto de estudo. Em alguns casos é impeditivo. Só um filósofo como Marx, que tomou partido da classe operária,
poderia ter escrito Capital, que é algo mais importante da economia política. Isso porque era Marx, porque ele tomou uma postura de olha, isso não basta, você tem que ser disciplinado, tem que ser erudito, tem que estudar durante muito tempo, mas do ponto de vista que você toma em relação à realidade, como você vive, tende a facilitar ou dificultar o acesso a objetos de estudo. Tá? Segundo ponto, a questão do método, da metodologia. Tem-se uma concepção de método como se você fosse uma fábrica. Você pega a matéria-prima, transforma e tem um resultado. Como se fosse um processo mecânico, mecanicista de fazer ciência. Como se você pegasse, aplicasse um método, pronto, aí sai o resultado. Na verdade, em pesquisas mais profundas, exige criatividade você fazer ciência profunda. Então, é uma prioridade do objeto, mas você tem que sacar a realidade, tem que ter insight, sabe? A pesquisa envolve esse momento de perceber a natureza da realidade, que é uma parte criativa, não é só um objeto, assim, não é frio, capricho na pesquisa, então é uma criatividade forte. Para debater esse ponto, eu quero fazer rapidamente um debate sobre um analítico sintético. Vocês conhecem bem, né? Um analítico, você pega um todo complicado, complexo, você divide para poder simplificar e conseguir entender o objeto. Esse é o análise, você divide as partes mais simples para poder ficar inteligível. O que é que diz o método dialético? Olha, você não escolhe como dividir o objeto, você não reparte como você quer. Você vai direto para o mundo, direto para o objeto de estudo e descobre como ele se reparte, como ele se divide, como separar ele. Você não parte de você fazer essa divisão, porque aí você está dificultando seu trabalho, a sua capacidade de entender a realidade. E o sintético é aquela coisa de começar um processo de união. Isso está de acordo com o dialético, só que esse processo de síntese, de abstração, a dialética adiciona um novo fator, que é pegar o objeto de estudo, em vez de separar ou começar a unificar, você bota ele em movimento. O objeto de estudo, você vai estudar o capitalismo, vai estudar física quântica, qualquer coisa, qualquer objeto de estudo, você pensa ele na história. E você não inventa o movimento dele, você descobre qual é o movimento dele. Então, além desse método de abstrair e de fazer a síntese, existe uma terceira proposta complementar, que é de fazer o objeto em movimento. E nesse caso, você tem que descobrir o movimento dele, como ele se move. Tá? Gente, falta quanto aí? 2 minutos? Gente, sabe, vou falar de duas coisas. Gente, crise de abstração, só para falar rapidamente. Hegel fala de abstração, por exemplo, na arte. A arte começou com as fases da arte, né? Que a arte começou as fases da arte. O Hegel fala da pirâmide, da arquitetura, que tinha as pirâmides. Depois veio a fase que é das esculturas, que é do grego, romano e tudo mais. Depois veio a pintura, depois veio a música, depois veio a poesia. O que é que Hegel está dizendo? Gente, há um processo de abstração da arte na história. A arte começa de concreto, que é a arquitetura, depois vai para mais expressão do espírito e menos concreto, que é a escultura, depois vai para a pintura, que é mais abstrata ainda, depois vai para a música, que é ainda mais abstrata, e se conclui na poesia. Essa é a lógica que vira, por exemplo, na filosofia da religião ele também faz o mesmo. Deus começa com um Deus anímico, né? Começa com Deus está aqui. Então o processo de religião é que depois Deus vai para os céus. Agora a gente tem um Deus abstrato, que para Hegel é a realização de Deus. O Deus abstrato é o Deus cristão. Certo? Que é esse Deus abstrato. Houve um processo de abstração da figura de Deus que se tornou um Deus abstrato. Só um pouquinho, porque, gente, eu quero ser útil para vocês aqui. Eu não quero falar e fingir que não dá aula, fingir que a pessoa quer tempo, eu quero ser útil para vocês. Então, assim, eu pego essa ideia de abstração, mas essa abstração tem para ele é positivo em si. Tá? Mas há um problema de abstração que é o problema do capitalismo. Eu uso a abstração no seguinte sentido, de separação, é uma separação que deveria estar integrada, se tornar menos material, ou seja, desmaterialização, se tornar conceito, ou mero conceito, se generalizar e se purificar. Eu vou dar um exemplo do dinheiro, que é um exemplo que a gente tem mais cuidado.
Veja, a história do dinheiro, o dinheiro era ouro, né, basicamente. E o dinheiro não apresentava inflação. Ele tinha um movimento no gráfico de inflação do ouro que era assim. Quando chega a década de 50, que cai o lastro do ouro, que o dinheiro não precisa mais ser trocado por ouro, a inflação vai subir aqui, literalmente. Esse movimento do gráfico. No finalzinho do gráfico faz esse movimento aqui de inflação. Todo ano a gente tem que reajustar salário por inflação, porque a moeda está sendo produzida. Qual é a causa disso? Isso é um exemplo de crise da abstração. Por exemplo, o dinheiro ele se separa do seu lastro, se separa do ouro. Você não troca mais dinheiro por ouro no Banco Central que se fazia antes. É um processo de abstração. Essa abstração é parte da crise do dinheiro. O dinheiro está se desvalorizando todo ano. Que é uma crise de abstração. Ele se separou da base material dele. Ele se tornou mais autônomo. Tá? Outra questão do dinheiro, que é uma expressão disso, o dinheiro tem se desmaterializado. O dinheiro era ouro, depois virou prata, cobre, virou dinheiro, papel, e agora é bits, dados eletrônicos. Então o dinheiro ficou fácil de criar, não tem essa realidade de criar e deixar de criar. Então é um processo, essa abstração do dinheiro é parte da crise do capitalismo. Ele se tornou puro conceito de dinheiro. Ele, como puro conceito, ele entra em crise. Esse é um exemplo do dinheiro. Existem outros exemplos, tá? Existe um pouco mais de dimensão. O exemplo do Estado. O Estado e os Estados nacionais, aqui ainda tem serviço militar, mas os Estados nacionais estão no processo de criar forças armadas profissionais. E o Maquiavel já falou que criar forças armadas profissionais é a ruína de um Estado, porque vai existir um setor da sociedade que precisa da guerra para existir. Então, essa separação do Estado em relação a essa base social, essa profissionalização das Forças Armadas, e o centro do Estado e as Forças Armadas é parte da crise do Estado. Outro exemplo da crise do Estado é a sua desmaterialização. Por exemplo, o novo teste de gastos que o Bolsonaro fez, o Bolsonaro não teve, fez, o Bolsonaro continuou, e o Lula manteve o novo teste do arcabouço fiscal. A burguesia está se agindo contra o próprio Estado, o Estado burguês está limitando o seu próprio Estado e não muda. Então, há uma privatização, há uma limitação do orçamento, há uma dívida pública crescente que gera riqueza para um punhado de milionários e bilionários. Então, o Estado está sendo corroído, como se fosse uma ferrugem do Estado, e que o Estado está sendo desmaterializado. Não que o Estado não seja o inimigo da gente, o Estado é nosso inimigo, tá? Mas a própria burguesia está cercando o próprio Estado e está desmaterializando ele. Os lucros que ele tinha com as estatais não tem mais, por exemplo, porque ele foi privatizado. Então, é um processo de abstração do Estado, uma abstração do dinheiro, e eu trato de várias abstrações no livro. Tá? O processo de abstração do livro, tudo é um processo de abstrações. Por exemplo, o trabalho, a gente chama de trabalho abstrato para trabalho no tempo. Hoje a gente tem fábricas robóticas. A fábrica que funciona com a luz desligada, porque não precisa de trabalhador vigiando a máquina. Economiza energia elétrica, né? E a fábrica funciona com luz desligada porque não precisa de trabalhador. Ou seja, o trabalhador foi abstraído do trabalho. O trabalho está sendo abstraído, separado do trabalho. Então, eu quero debater com vocês que desde que surge a propriedade privada, o Estado, desde que surge a sociedade de classe, tem 4 critérios dessa sociedade depois do primitivismo, que é a família monogâmica, as classes sociais, a propriedade privada e o Estado. Nós temos que superar esses 4 elementos: a família monogâmica, as classes sociais, a propriedade privada e o Estado. Então, é fácil, né? É difícil, né? É difícil, só que os marxistas do século XX tratavam como uma coisa que devia ser separada. O que eles não viram que agora está acontecendo é que esses 4 elementos estão entrando em crise. O próprio capitalismo está botando eles em crise. A família monogâmica não precisa nem explicar. Você sabe que famílias estruturadas que ainda não acharam uma nova forma de viver é só o que tem. Aquela formato de família tradicional acabou. Que tem anticoncepcional, as mulheres passaram a estar no mercado de trabalho, então aquela forma de família tradicional está acabando. Então naquela transição que é meio confuso, mas tem uma transição. As classes sociais, quando tem essa fábrica automatizada, robotizada, o operário não consegue emprego, de um lado. No burguês, os burgueses eles não trabalham, eles colocam um gerente para representar eles se afastam da empresa, eles ficam aí com acionistas. Então a burguesia é uma classe que já não é uma classe. A burguesia é uma classe que ela se afastou do papel dela de classe social dentro da fábrica.
Por outro lado, o trabalhador está sendo expulso também da fábrica pelas máquinas mais modernas. Então, nenhum dos dois se realizam mais como classe. A propriedade privada é basicamente o seguinte, gente, para explicar. Há uma superprodução crônica latente de mercadorias de capitais e não há demanda para isso. Se você torna um trabalhador desempregado, não vai consumir. Então a gente tem uma superprodução que coloca em risco a propriedade privada. Por exemplo, a taxa de lucro no século XIX era de 40%. Hoje está caminhando para 5%, 6%. A taxa de lucro dos países. Tá? Varia um pouquinho dos dados, mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E o Estado, que eu já expliquei, também tem essa limitação que eu já dei o curso. Enfim, tem mais coisas para falar, mas é ser isso. Arrasou!